Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado, prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o seu podcast da Zona Norte paulistana. Sou eu, Diego Nunes, aqui com vocês, agradecendo mais uma vez o prestígio e o privilégio de tê-los conosco aqui, acompanhando as nossas entrevistas com grandes personagens e grandes pessoas aqui da nossa região, alguns empresários, também trouxemos aí também o nosso subprefeito Magal Guerra. Em breve, com certeza, traremos outros subprefeitos aqui da nossa região, para que possa falar das melhorias e do que vem acontecendo de bom na nossa região, que é para isso que serve o ZeniCast, para buscar melhorias e também dar voz a todos que têm aí potencial para que colabore para a nossa melhoria constante da nossa querida Zona Norte. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero fazer aqui alguns apontamentos importantes e necessários, como existe algumas reuniões, está acontecendo algumas reuniões do AME mais EN, Associação de Moradores e Empresários da Zona Norte paulistana, que tem tido alguns avanços, importantes avanços. Então, faço o convite para vocês acompanhar as redes sociais, amemais.zn, para ter mais informações e também, com certeza, juntar forças para que nós consigamos aí tirar do papel ideias e projetos importantes que durante muitos anos ficaram apenas no campo da imaginação ou no campo da vontade. E com a união desses empresários e também dos moradores, por óbvio, graças a Deus, grandes coisas estão acontecendo e grandes coisas estão por vir, a curto, médio e longo prazo. Então, um grande abraço para todos os diretores do AME mais N, grande iniciativa que com certeza grandes pessoas aí fazem parte e nós vamos colher bons frutos. ISRN Espéria, Instituto Sandra Regina Nunes. Ali agradecer também ao nosso amigo que está nos prestigiando com a presença hoje, nosso amigo Antônio Stefano, que também abriu essa porteira lá no Espéria para nós fazermos o primeiro campeonato, né? Do Marcão também, do Carlos, do presidente, nosso presidente Frajola, que... Oswaldo Arvati, claro. Aí quando se torna um pouco mais íntimo, já vai pro Frajola, né? Mas agradecer os treinos lá do futebol para amputados, de sexta-feira, das 8 às 10 da noite, e de sábado de manhã, das 8 da manhã às 10 da manhã também, tá bom? Então faço um convite para vocês conhecerem mais o projeto e também para vocês que conhecem pessoas que queiram participar. Não é só competição, porque a Constituição Federal fala que o esporte, além de reabilitação, ele é parte educacional, esportiva, participação, e aí depois a gente pensa em competição para quem quiser também. Mas é super importante, faço um convite para vocês acompanharem e assistirem. Vou deixar aqui um CG, o Instagram e também o telefone para contato. E por fim, o Roleman Fest. Chegamos aqui em mais uma edição. 6ª edição, Fábio? 6ª edição do Roleman Fest, que vai acontecer na Avenida Dumont Vilares. Me recuso de chamar de Avenida Nova, porque já não é nova faz muito tempo. Na Avenida Dumont Vilares, que vai acontecer no dia 17 de maio, a partir das 9 horas da manhã. 9 horas? 10 horas da manhã. Mas faça ali, tome um café, vai chegando com a família, monte suas cadeiras de praia, porque sempre tem pessoal com a família. Traga seu capacete. Também, se não quiser trazer o capacete, vai ter capacete para você alugar com sua família. Então, dia 17 de maio... Hã? 7ª edição. 7ª edição, então tá bom. 7ª edição do Roleman Fest, um grande evento que já acontece, já virou calendário aqui da nossa Zona Norte. A união de grandes empresários
Parabenizar também o Alexandre Koga, que é o Japa, né? O pessoal conhece como Japa, pela iniciativa, através da Moleque de Rua. Acompanhe mais informações no Instagram e no site da Moleque de Rua. Temos ali, mandar um abraço também para Karina, mandar um abraço para Veronese, que está encabeçando isso tudo com a gente. E o Fábio também, que é o patrocinador master, através da Pneus Douglas, que propiciou isso já há alguns anos, que é um dia maravilhoso e que Deus sempre nos agracia com um dia ensolarado, que dessa vez não vai ser diferente. Tá bom? E agora vamos para o que interessa para não se tornar um programa do Milton Neves. Vamos fazer a apresentação do nosso convidado, que já foi indicado inúmeras vezes, mas que com toda certeza, a primeira vez que foi indicado, nós falamos com o Fábio, né? Uma conversa que nós sempre temos, de falar dos nomes que nós pretendemos para o ano. Desde da primeira listagem o senhor já estava. Mas também o Stefano, que levantou a bandeira, que é um amigo de coração que eu sei do senhor também nosso amigo, que sempre nos propicia grandes ideias aqui para o nosso podcast e para as melhorias da Zona Norte. Então, mais uma vez, obrigado, Stefano, pela presença e pela parceria de sempre. Estamos aqui com o João de Favari, casado com a Terezinha Campos Favari, 79 anos, pai de 3 filhos, Márcio, Tarcísio e Fabiana, descendente de italiano, católico, industrial proprietário da Sobel Suprema, rotariano, ex-presidente do Clube Guapira e participante ativo da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Vice-presidente da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Isso. É isso? Isso mesmo. Então, voltando aí, vice-presidente da Associação Comercial do Estado de São Paulo, e que é uma grata honra. Hoje eu também sou o conselheiro ali da Distrital Norte. Parabéns pelo trabalho que o senhor encabeça. E é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito bem-vindo ao Zencast. Obrigado, Diego. Bom, pessoal, gostaria de cumprimentar o Diego, cumprimentar aqui também o nosso amigo Fábio, o Stefano pela apresentação, diz que ele fez bastante pressão, né, para vocês me convidarem, tá certo? Stefano, sempre um grande amigo, sempre uma pessoa que participa de tudo na Zona Norte, que a gente tem uma admiração muito grande por ele. Muito obrigado, isso sem dúvida. Para nós é um privilégio tê-lo aqui conosco, porque eu tenho certeza que o senhor, além de contribuir, nós vamos falar isso dentro desse nosso bate-papo, costumo dizer, até nos bastidores nós estamos falando aqui, não é um entrevistador, não é um programa de entrevista, é um bate-papo para saber realmente como que o senhor já tem contribuído e muito para a nossa região. Eu vou puxar a sardinha mais uma vez para mim, porque nós somos vizinhos ali, o senhor está no Jardim Modelo. Praticamente eu fui a pé no nosso café. Tá vendo? Tive a grata surpresa também, mandar um grande abraço para o meu tio também, que sempre está ali com a gente e pude encontrá-lo lá no dia. Então, queria que o senhor falasse um pouco como que foi... onde o senhor nasceu, qual região que o senhor nasceu, como que foi a sua infância. Fala um pouquinho para mim, quem é João de Favari? Bom dia, eu nasci na Zona Norte, né? Nasci na Avenida Guapira, pra você ter uma ideia, tá vendo? E sempre vivi no Jaçanã, sempre morei no Jaçanã e sempre procurei trabalhar pelo Jaçanã, trabalhar pela Zona Norte inteira. Tive a oportunidade de ficar aí 18 anos no Clube de Campo Guapira, onde passei por quase que todos os cargos e terminei na presidência do Guapira. E dali fui para a Associação Comercial, ser superintendente de Santana, né, de uma distrital, na qual militei 6 anos também como superintendente. De lá fui para a sede central, né, que é onde fica o nosso presidente, e assumi uma vice-presidência e estou lá até hoje, né? Ainda não me mandaram embora. Estou tentando ficar mais uns 10 anos lá, mas não sei. Mas não, a gente tem que dar oportunidade para os outros também. A gente teve acho que 2 ou 4 anos que, na verdade, eu não participei. Mas a gente vai e volta, entendeu? O importante é que a gente tenha o carinho de todo mundo, e a associação comercial é muito aberta, entendeu? Ela dá uma oportunidade
ao superintendente, que fica como a distrital, como tem a Norte, tem a Vila Maria, Tatuapé, nós temos 15 distritais, né? Ela dá uma oportunidade para o superintendente trabalhar pela Zona Norte, além de trabalhar junto ao comerciante, pelo comerciante, a associação comercial permite que você participe de tudo que existe dentro da Zona Norte. Qualquer campanha que você vá fazer, ela beneficia, às vezes beneficia o comerciante e às vezes beneficia só o local, né? E ela sempre permite, apoia, ajuda tudo que você vai fazer. Então, é uma instituição maravilhosa, entendeu? Que está em todos os bairros aí. E eu me sinto muito honrado quando eu falo que sou vice-presidente da Associação Comercial. E eu não tenho dúvida, porque quando o senhor diz o senhor está vice-presidente, para o senhor chegar a um posto desse, é com muito suor e muito trabalho. Porque não adianta ter bons amigos, boas indicações, mas a permanência, de fato, é o trabalho. Então, eu sei que todas as vezes nós estamos ali em reuniões na Distrital Norte, o quanto as pessoas, os superintendentes, os próprios conselheiros, eles falam do trabalho do senhor, que é super importante e sempre foi para a Zona Norte. Então, o que o senhor diz que deseja ficar pelo menos mais uns 10 anos, lógico que o senhor falou no modo de brincadeira, mas isso faz com que realmente mostre o trabalho que o senhor sempre fez à frente. A associação comercial, ela prestigia e revela muitos talentos, né? Porque hoje, para você ter uma diretoria, ter um pessoal que trabalha realmente, né? Porque vem uns que vêm realmente, às vezes, para pegar o cargo, mas nós temos, por exemplo, nós tivemos a gestão do Stefano, foi maravilhosa, a gestão do Aidub foi maravilhosa, os que vieram antes de mim, o Davi Fernandes foi um superintendente maravilhoso, João Bico, e todo esse pessoal vem passando e cada um vem fazendo o seu pedaço, entendeu? Sem ciúmes, sem querer continuar, entendeu? Então, realmente a associação comercial é uma instituição maravilhosa para se revelar pessoas, para se trabalhar e para se trabalhar realmente pelo bairro, né? Isso, e até para contextualizar, na entrevista que nós tivemos com o Stefano, agradecer, ele me deu um livro da história da Associação Comercial Distrital Norte, inclusive. E aí o senhor citou aqui o Davi Fernandes, também, que esteve aqui conosco também, e está à frente na diretoria do M+EN. E esse trabalho sempre é voluntário, né do senhor João? A filantropia, a questão da vontade mesmo, da dedicação, para mostrar que realmente é um trabalho valoroso, mas que é filantrópico. Sim, é um trabalho que você realmente é filantrópico, você não ganha nada, mas sente o prazer, né, de fazer, né? Essas associações, principalmente nos cargos de direção, elas são para quem realmente já tem uma vida financeira definida. Então, você não precisa ganhar nada para trabalhar. Às vezes até você acaba gastando do bolso, que é o normal. Mas o retorno financeiro não tem, mas o retorno de ego tem. Você participa de tudo, é respeitado, todo mundo conhece, desde que você faça uma gestão boa, né? Sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas pela região. Legal, bacana. E aí, como eu falei no início, a sua infância, o senhor era bom aluno, sentava na cadeira da frente, era da turma do fundão. Quais que eram as brincadeiras na sua época que o senhor tinha? Tinha liberdade de brincar na rua? A escola, né, ainda não tinha as escolas que tem hoje, né? Eu estudei inicialmente na escola paroquial Santa Terezinha, que era uma escola da igreja. Depois fui para o Colégio Júlio Pestana e dali fui para frente. Naquele tempo, você terminando o ginásio, você fazia, era curso técnico, era muito... Hoje você já
já é um pouco diferente, mas naquele tempo era muito normal você fazer curso técnico. As brincadeiras agora, vocês estão voltando com a nossa brincadeira, porque brinquei muito de carrinho de rolemã. Olha aí. Eu tinha os carrinhos mais bonitos de rolemã. Eu morava na Tanque Velho e é uma descida, Nossa, né? Tanque Velho. Então, era maravilhoso. A gente ia para a escola, né? Não tinha, porque meu pai tinha comércio naquele tempo, então você tinha que trabalhar. Você ia para a escola, tinha a hora de ir para a escola, a hora de fazer a lição, a hora de brincar, e nas horas vagas tinha que trabalhar um pouquinho, entendeu? Tinha que ajudar. Sim. Que é assim que você orienta, que você forma o homem, né? Que você forma profissionais, certo? É com o trabalho. Eu acredito muito, muito, muito no trabalho. Perfeito. E o nome dos seus pais? Meu pai, Mateus de Favari, e minha mãe, Beatriz Ascensão de Favari. A descendência? A minha mãe, portuguesa, meu pai, italiano. Ah, perfeito, perfeito. E o senhor considera que o senhor puxou mais o lado português ou italiano? Difícil, hein? Acho que eu puxei os dois. Para não ter confusão, para não melhor. ter confusão, né? É verdade, é verdade. Tá ali vizinho, tá do lado um do outro ali, tá tudo certo. E aí, na infância, o senhor não respondeu. O senhor eu acho que o senhor era do fundão, porque o senhor não respondeu. Ou o senhor era daquela... Era do meio, vai. Ficou em cima do muro, seu João. A gente fala, né? Mas a escola, principalmente inicial, né? Hoje você tem todo o apoio, né? Eu vejo meus netos, a gente vai levar de carro, vai buscar, vai trazer. Se não tem carro, tem a perua para ir buscar. O nosso tempo, não. Era andando mesmo, entendeu? Você andava 15, 20 minutos para chegar na escola. Mas eu sempre fui um aluno médio, nunca fui aquele aluno excepcional, mas também nunca fui aquele aluno ruim. Então, por isso que eu digo que fico mais ou menos no meio, né? Sim. E o senhor considera também que posso contribuir, talvez, dizendo que a segurança na época era outra, né? Para poder ir para a escola, talvez? O caminho, saber que tinha essa tranquilidade. Às vezes o próprio vizinho cuidava do filho do outro, né? Falava, vou falar pro seu pai. Tinha muito disso. A gente tinha muito, né? Quando você ia, às vezes ia sempre com um coleguinha do lado, tinha mais crianças, né? E estudavam, às vezes, na mesma escola, no mesmo horário. Então, a gente sempre ia acompanhado, mas não tinha esse negócio da mãe levar, não tinha, ia direto mesmo, ia sozinho. Mas eu sempre fiquei mais ou menos no meio, eu nunca fui aquele primeiro aluno, não, da escola, nem tenho pretensão disso, né? E também não fui o último, né? Então... e nessa época, assim, que o senhor tem de recordação, quais eram os seus principais sonhos? Era uma criança sonhadora de, olha... Porque tem criança que fala assim, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser jogador de futebol. Ou então, eu quero ajudar minha família, quero ajudar meus pais. Como que era a sua cabeça nessa época? Então, eu não pensava assim, porque meu pai, apesar de meu pai ser uma pessoa humilde, né? Sempre teve um comércio e tal, trabalhava, né? Mas o meu sonho realmente era ser empresário, sabe? Eu sempre, tanto é que, para você ter uma ideia, com 18 para 19 anos, eu já fazia alguma coisa, já vendia alguma coisa, já comprava alguma coisa, e com 24 anos eu já tinha a Sobel, que hoje é uma empresa que são 450 funcionários, entendeu? Uma empresa super estabilizada. Então, eu comecei realmente aos 24 anos, você vê. Eu tenho 79, a Sobel tem 56 anos. Caramba, e nós vamos falar mais da Sobel, inclusive, vamos chegar nesse ponto. E eu queria que o senhor dissesse, se o senhor puder, o senhor citou a questão do curso técnico. Qual foi, na época, o curso que o senhor fez? Se o senhor chegou a fazer curso técnico? A sua graduação? Olha, eu fiz tal coisa, justamente para já encaminhar nesse mercado de trabalho. Na realidade, eu fiz curso técnico de Química, né, que é o que eu atuo hoje, né? E acabei não fazendo faculdade, por quê? Porque você tinha que trabalhar muito cedo, entendeu? Eu, com 13 anos, eu já trabalhava em fábrica, entendeu? Então, era muita dificuldade. Você chegava do serviço, ia para a escola. Então, a gente fazia o curso técnico
E o curso técnico já servia quase como uma faculdade, como é hoje. Hoje, às vezes, eu sou empresário, tenho indústria, você dá, às vezes, mais valor num curso técnico do que, Eu às vezes, acredito. um curso formado, entendeu? Porque o técnico, ele tem mais experiência, ele pega realmente, ele trabalha, ele já está trabalhando e estudando, entendeu? Então, ele já está aprendendo. Por isso, hoje, a gente faz muito dentro da empresa. A gente tem um pouco de jovens aprendizes, e não é jovens aprendizes assim para dizer, eu tenho jovem aprendiz porque a lei A legislação a obriga, legislação obriga. A gente pega o jovem aprendiz e põe o jovem aprendiz realmente para aprender, para tirar alguma coisa deles, entendeu? Não, perfeito, acho justo. E o nome já diz, né? Técnico. Técnico. Uma pessoa que é técnica, ela tem experiência naquela área, naquela função específica. Naquela função. Então, hoje, eu acho... eu tenho vários amigos que falam assim... Não é a faculdade que vai dizer se você é bom ou não naquilo. Eu conheço inúmeros que são formados em A, B ou C universidade e, de fato, na hora do vamos ver, na hora de dar mão na massa, não tem tanta experiência do que aqueles que não fizeram. Ou fizeram curso técnico, ou tem experiência do dia a dia, de tocar, de administrar uma empresa. Então, o grupo familiar, né, que nós vamos chegar nesse caso, que é o caso do senhor também, que os filhos estão também dentro do mesmo negócio. E aí, quanto à questão do curso técnico, o senhor disse que o seu primeiro emprego foi com 13 anos. Como que foi essa ascensão e a introdução? O senhor disse que primeiro estudava, tinha tempo para todas as coisas, lazer, estudo e trabalho. Então, como foi a inserção do senhor no mercado de trabalho? Eu entrei numa indústria, naquele tempo era uma indústria de doces, entendeu? E realmente a indústria de doce tem um laboratório, até por esse motivo que eu comecei a fazer técnica em química, né? Perfeito. E então trabalhei ali até os 18 anos, entendeu? Até os 18 anos. Quando eu fiz os 18 anos, eu estava já livre do exército, já tinha... Aí fui para uma indústria de tecidos, chamava-se Heron Indústria e Comércio de Tecidos. Essa indústria, ela além de ser uma indústria, ter várias lojas ali na direita, que o pessoal mais antigo, todo mundo conheceu a Heron. Ela tinha carnê também, sabe? Que ela vendia um carnê, no final você tirava um corte de tecido, como é hoje o baú da felicidade, né? Esse carnê do Silvio Santos. E eu fui para lá e fui vender carnê. Fiquei lá durante 3 anos, mais ou menos, 4 anos. E aí fui para uma indústria de produtos químicos, vender detergente, que é o que eu faço hoje, né? Trabalhei também numa empresa muito boa, e de lá já comecei a fabricar, trabalhar por conta, iniciando naquela dificuldade, comprando, fazendo no fundo de quintal, e dali veio andando, né? Até hoje chegar onde nós chegamos, né? O senhor considera que esse fato do senhor ter essa trajetória, principalmente na área comercial, fez com que o senhor ganhasse um corpo para que depois o senhor se tornasse um empresário e tivesse esse acesso à facilidade? Porque eu vejo que muitos empresários hoje, principalmente na área administrativa, que cresceram, que têm as suas experiências na área administrativa, muitas vezes pecam e têm dificuldade na área comercial. Já o senhor já tinha esse tino por ter vendido carnê, por ter vendido outras coisas dentro nessa mesma linha. O senhor acha que isso daí facilitou muito a vida do senhor? Facilitou muito. E isso, para você ter uma ideia, Diego, eu apliquei na minha família. Porque o Márcio, né, que é o meu filho mais velho, e o Tarciso, que é o segundo, eles iam para a escola de manhã, faziam a escola, faziam a lição, iam para a fábrica, entendeu? Aí eles tinham das 5 às 6 horas para brincar, era o que a gente fazia. Hoje, graças a Deus, tem os 3 filhos lá, os 3 filhos trabalhando, mas trabalhando mesmo. Você teve lá em ação. O Márcio cuida todinha da parte comercial, em torno de 80 vendedores, entendeu? 80 representantes. O Tarciso cuida de toda a parte de compra.
A Fabiana hoje é engenheira química também, apesar dela estar na área comercial, mas ela administra toda a parte de laboratório. E tem a minha neta agora, que se formou em engenheiro de produção. Ainda não está com nós, entendeu? Uhum. Mas já se formou em engenheira de produção, formou Sim. agora. Foi a festa de formatura, formou no Mackenzie, foi agora, na sexta-feira que foi a formatura dela. Sim. Mas ela, engenheira de produção, ela já trabalhou comigo lá, depois saiu, foi para a Nestlé, agora está na Pneus Continental, mas ela vai voltar. Mas é bom que fique um pouco fora, porque você ganha também a experiência de fora, porque não adianta, né? Eu estou aqui, eu trabalho na firma do meu avô, mas vai aprender só aquilo. Se ela vir com uma experiência de Nestlé, Pneus Continental, ela vai realmente ter outra visão, pode nos ajudar muito, ajudar Sim. nem tanto, né? Porque a empresa é uma empresa sólida, uma empresa sedimentada, mas ela vai ter oportunidade de dar continuidade em tudo aquilo lá que ela tem. E a outra neta já é dentista, que se derivar para a área de saúde, era apaixonada pela área de saúde, sabe? Ela de criancinha já queria cuidar, se era um animalzinho ela queria cuidar, se era uma criança ela já queria cuidar, participava de tudo. Aí foi para a área de saúde, se formou em odontologia, né? Tá trabalhando normal, mas todas muito próximas de nós. Eu acho que no final, entendeu? A coisa acaba se fundindo, acaba todo mundo voltando para o mesmo tipo de negócio. Isso eu acho super importante, super bacana, porque eu li o livro, eu não lembro o autor, mas que fala sobre os pais que criam sucessores e não herdeiros, né? Porque o herdeiro acaba normalmente dilapidando o patrimônio ou aquilo que o patriarca ele construiu. Então o senhor está dizendo que efetivamente a gente presenciou isso, né, Fábio? Os seus filhos lá trabalhando, colocando a mão na massa e super atenciosos conosco. Mandar um grande abraço para os seus filhos também, todos eles, que nos receberam muito bem. Minha esposa agradeceu pelo presente, né? A gente chegou, né? Gostou, pelo menos? Que isso? Chegou lá na hora que falou que Suprema, falou, opa, tem qualidade aqui, é outra. Agradeceu bastante, eu também te agradeço, também pela gentileza. E quando a gente fala de Sobel, né? Do início e essa trajetória, por que o nome Sobel Suprema? O nome Sobel, nós estávamos assim, queria fazer alguma coisa e então hoje é muito fácil, né? Com a internet, você tem tudo. Você imagina 56 anos atrás sim. como é que era a situação. Eu tinha um amigo que tinha uma gráfica e a gente começou a estudar, põe esse, põe aquele. Aí surgiu o Sobel, a gente achou que era um nome pequeno e que daria certo. E realmente acabou dando certo, né? A gente fez e mantém até hoje. A gente mantém a marca Suprema, porque a marca Suprema ganhou muito volume, entendeu? Nós tínhamos um produto só que era Suprema, e aí o volume começou a crescer daquele produto, a marca começou a ser procurada e a gente expandiu para todos os produtos, né? Para o detergente, para a água sanitária, para os desinfetantes, para os limpadores. E hoje, para você ter ideia, a nossa marca de água sanitária é a segunda marca no estado de São Paulo, Caramba, né? isso. E a quinta marca no Brasil e a terceira marca no Uruguai. No Uruguai? No Uruguai. Olha isso, Fábio. Essa informação a gente não tinha. É verdade. Legal. E quanto à questão da expansão? Hoje não está só na Zona Norte, né? Assim, a questão de fábrica. Como que tem sido essas estratégias? Lógico que o senhor não vai contar a receita aqui para ficar público isso, mas como que tem sido essa expansão, a estratégica? O que o senhor tem visto quanto a outras localidades, né? A gente falou ali no café sobre algumas coisas. Então, veja bem, eu acho que o que leva uma marca para frente, o que leva uma indústria para frente, realmente é a qualidade. Não é nem... É lógico que você precisa ter preço, tudo hoje, né? O pessoal
quer um preço bom, quer um preço, mas um preço compatível com a qualidade, entendeu? Enquanto a gente fez produtos, porque na parte de química, você pode fazer um produto de R$ 10 e pode fazer um de R$ 1, vai ficar mais ou menos igual. Mas na hora dele ter ação, na hora que ele for fazer a limpeza, no meu caso, lógico que não vai fazer com a mesma eficiência do outro. E a gente partiu o seguinte, às vezes, olha, o teu produto está caro. Tá bom, mas fica aí, não tem problema. A nossa água sanitária, por exemplo, não é a mais barata no mercado. Normalmente ela é sempre a segunda ou terceira em valor. Se bem que são valores pequenos, porque a água sanitária é um negócio que é barato, mas ela sempre é a segunda ou terceiro preço, entendeu? E é a marca que mais vende dentro do mercado, entendeu? Então, o detergente nós temos um grande concorrente, então é difícil, nós temos um líder muito forte em detergente, mas é um produto que está aparecendo. Agora, o nosso limpador, a sua esposa vai usar, você vai ver. Já está usando. Já está lá em Nós casa. conseguimos fazer, para você ter uma ideia, um removedor que sempre foi feito de petróleo. Então, é aquele cheiro horrível, né, de petróleo, de produto químico, de gasolina. Nós fazemos hoje um produto à base de água, totalmente perfumado, entendeu? E que serve para tudo. Outro dia, para você ter uma ideia, tinham mexido na nossa rua e alguém sujou o pé de piche assim e passou, pisou lá e o vitrificado ficou aquele piche. Aí a senhora da limpeza falou, olha, precisa comprar um pouquinho de gasolina lá, porque sujou e não sai, né? Eu falei, usa o removedor, tenta ver. Foi lá, derrete o piche, pra você ter uma ideia. Não, são coisas bacanas, sabe? Às vezes, para vocês que não são do ramo, às vezes é uma coisa simples, né? Mas para nós que estamos fazendo, que estamos dia a dia com aquele produto, dia a dia naquela lida, é um motivo muito grande. Você pega uma revista de supermercado, você sai aí em primeiro, segundo, sabendo que pô, você tem Gessilever, você tem Henkel, você tem IP, você tem inúmeras marcas, grandes marcas, famosas, entendeu? Você sai em primeiro ou sai em segundo, em muitos lugares. Por exemplo, na cidade de São Paulo, em água sanitária, nós somos o primeiro. Olha isso. Agora, no estado, já somos o segundo, entendeu? Então, isso é um motivo de satisfação muito grande. É um motivo, assim, né? Missão cumprida. Ah, não tenha dúvida. E isso entra principalmente naquela questão que hoje, até uma agenda mundial, né, da ONU, a questão de sustentabilidade, as grandes empresas, elas têm tido esse olhar mais afinado para isso. Então, quando o senhor fala de ter um outro produto que não é tão corrosivo, que a questão até também do perfume, isso também é pensando nessa questão da questão ambiental também, do descarte. Essa questão, ela preocupa muito a gente, né? A gente tem que estar muito preocupado com tudo que vai fazer com a questão ambiental, porque a gente sabe, né, que o mundo está muito poluído. E se nós não formos diminuindo essa poluição, ou pelo menos não poluir mais, vai chegar uma hora que vai ficar terrível. Você vê, hoje o nosso clima já tem alguns problemas e realmente a gente sabe por que é, né? A poluição. Não tem coisas que não dá, por exemplo, a aeronáutica não dá para você controlar a poluição de um avião. Um avião, nós que estamos aqui, né, em Santana, no Jaçanã, que é caminho, né? o que nós respiramos aqui? É verdade. Da gasolina do caminhão, né? Do avião. Do avião. É verdade, é verdade. Muito próximo ali. Ainda mais a gente que está mais próximo. Fábio aqui de Santana menos, talvez. Mas né? tem o Campo de Marte. Tem o Campo aqui. de Marte, é verdade. Mas para nós ali... Para nós é terrível. Dá para dar um tchau. Dá. E quanto à questão dessa experiência e também da Sobel, que hoje tem 56 anos. Ali o espaço gigante, dá quase um quarteirão. Nós temos ali 30 mil metros de terreno, né? Isso possibilita, dentro de fábrica, que a gente consiga produzir mensalmente 1,5 milhão de caixas de produto, né? Entre detergente, amaciante, desinfetante. Só que
não supre o mercado. A gente está sempre com problema, entendeu? Tem vários supermercados, vários lugares nos chamando, né? Pedindo, vem aqui. E a gente não pode, porque você vai vender e não vai ter para entregar. Então, nós resolvemos, há 3 anos atrás, fazer uma nova fábrica. São Paulo não dá mais, realmente não dá mais para fazer. E escolhemos Atibaia. Fomos muito bem recebidos lá pelo prefeito. O pessoal deu uma ajuda muito grande para a gente fazer, não ajuda financeira, mas ajuda de amizade, né? Ajudando a escolher o lugar, vendo se não havia problema para fosse um lugar que desse para a gente manter todos os equipamentos que controlam poluição, e conseguimos lá uma área de 80 mil metros quadrados e fizemos 34 mil metros de galpão. Que isso, é mesmo Então, para perto da mesma proporcionalidade que Jaçanã, né? tá bem, tá mais... Tô falando de área construída, né? Lá a fábrica é para 6 milhões de caixa mensal. Que isso. E mais 1,5 milhão aqui. Que legal. E outra que, queira ou não, para a prefeitura e para os munícipes, acaba sendo muita oferta de emprego também, né, senhor João? Tem bastante oferta de emprego, mas assim, só para você ficar sossegado, eu não vou para lá. Quem vai é o Márcio, quem vai é o Tarcísio. Jamais, Zona Norte vai perder seu João. Isso. O pessoal já estava até sono frio ali, viu? Achando que ia perder seu João para Atibaia. Não, a gente está fazendo lá, mas hoje, né, as indústrias, principalmente no ponto que a gente está, elas vão se profissionalizando. Claro. A mão de obra da gente vai saindo fora. Você fica mais numa parte administrativa, numa parte de conferência. Então, como vai ficar uma grande parte aqui, eu vou ficar por aqui, a Fabiana vai ficar aqui, sim, o Márcio e o Tarcísio vão para lá. E não só, até para quem estiver nos assistindo, então, dessa metragem, dessa quantidade de atendimento ali, dessa quantidade de caixas que o senhor faz mensal também no Jaçanã, propicia a admissão de inúmeros funcionários ali, principalmente da região, né? Porque, queira ou não, a mão de obra hoje no Brasil é o maior desafio ali de contratação, de especialistas, e às vezes nem especialistas, porque tem a ubertização que o pessoal fala, ubertização, aí o filho que nasce, o pai já quer que ele vire influenciador digital, não quer a responsabilidade de cumprimento de uma carga horária, né, de construir uma carreira sólida. Não, hoje em dia eu tenho visto muito isso, né? E a gente tenta instruir de uma maneira diferente, de que realmente esse compromisso ele é válido para a construção do ser humano, do homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher, mas é o homem como um todo, né? Hoje nós partimos para uma área que o seu filho, ou o jovem, né, seja lá de onde for, ele, na realidade, ele tem que aprender. Ele tem que estudar, ele tem que se especializar. E não precisa nem ser um curso de faculdade, um curso técnico, por exemplo. Você tem um curso do Senai, nós temos várias pessoas no Senai, a gente tem um convênio com o Senai, que os caras, é um curso maravilhoso, entendeu? É o que falta hoje, falta eletricista, falta mecânico, falta gente realmente para trabalhar, porque hoje... na verdade, técnico, pessoas especializadas com faculdade, você tem muita gente, tem uma abundância de pessoas para pegar, mas quando se trata lá de técnicos e mão de obra braçal, praticamente está acabando, entendeu? Eu lembro, há 30 anos atrás, você ia contratar um funcionário, você falava, precisa ver se o cara é fortinho e tal. Hoje não, hoje o cara não põe mais nada. Os carrinhos, as empilhadeiras, é tudo automático. As fábricas, se você pegar um cara semi-analfabeto, você não consegue trabalhar, porque no mínimo ele precisa conhecer um computador, porque o painel de uma máquina é um computador. No Perfeito. mínimo ele precisa conhecer o painel, senão ele não consegue trabalhar. Perfeito, é verdade. E aí, já caminhando para uma outra situação, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua participação também no Rotary, o período que o senhor esteve, o trabalho que o senhor fez à frente também, que é um trabalho filantrópico também. Então, o Rotary, veja bem, eu não tive um trabalho muito grande, porque o que aconteceu com o Rotary? Eu era presidente do Guapira. Aí cismou-se, né, de iniciar-se um Rotary
no Jaçanã, né? Que é o Rotary Jaçanã hoje. Aí o Paulo de Tarso era o governador. E o Paulo foi lá no Guapira conversar comigo. Olha, vamos... vocês estão aqui, vocês já são uma sociedade. É dali que ele tinha que começar a pegar as pessoas. Aí Sim. começamos a procurar arrumar um lugar. Naquele tempo nós tínhamos, ainda temos, né? O Asilo do Jaçanã, que é da Santa Casa, e o Guerra foi meu vice-presidente no Guapira por alguns anos. Aí o Guerra nos cedeu uma sala lá. E a gente começou a fazer reuniões ali, depois tinha um restaurante que chamava-se Vovó Helena, na Francisco Rodrigues, fomos para lá e foi indo até o Rotary nascer, aí colocamos o primeiro presidente, que foi o Aníbal de Freitas Filho, né? O Anibinha foi o primeiro presidente, e dali foi embora. E eu nunca tive a oportunidade de ser presidente. Agora, próximo ano, você é o presidente, mas aí... vai terminar o Guapira, tal, vai terminar a sua gestão no Guapira, você vai ser o presidente. Aí eu saí do Guapira, mas aí fui para a Associação Comercial, ficou do mesmo jeito. Aí o Rotary ficou no meio. E eu fiquei lá no Rotary todo esse tempo, depois, Sim. por questão de tempo, eu me afastei, mas lá todo mundo é amigo, todo mundo... A gente se dá muito bem, tem um relacionamento muito bom, entendeu? Mesmo assim, durante muitos anos a gente ficou ajudando o Rotary. O que mantinha o Rotary é que a gente fazia um frango anualmente, entendeu? Vendíamos 1.000 convites. Ô, louco. E no início fazia na Sobel, hoje faz no Guapira, tá vendo? Olha aí, o senhor ainda abriu espaço na Sobel para fazer. Porque a comunicação é normal, claro, a amizade é normal, são todos amigos lá. A gente não está... Eu fui para Atibaia, agora o vice-prefeito de Atibaia é presidente do Rotary. Aí ele falou, eu falei, não vou. Se eu for, o Jaçanã me mata. Porque querendo ou não, o senhor é um dos fundadores, né, ali, então tem essa questão também. E outra... A gente também não quer que o senhor vá para lá no Rotary, porque cada vez mais o senhor vai indo para Atibaia, né? Estão te aliciando lá. Mas não vou. Pode ficar sossegado que eu não vou, não. Tem um grande... chama um hotel... É Hotel Fazenda, não? Bourbon. Nossa, que lugar legal, hein? Muito bom. Já fui com a minha família lá com o pessoal da Estádio 97, que faz programa esportivo. Deixar um abraço pro Mano e pro Marcão aqui também. Um corintiano São Paulino. E aí teve uma promoção lá, a gente acabou indo. Então, de Atibaia sempre eu me remeto ao Bourbon e a grandes campos de futebol. Porque eu jogava num time de futebol que jogava fora. E aí lá tem grandes campos de futebol muito bem cuidados. Bourbon é maravilhoso. Se quer passar um fim de semana gostoso, lá é lindo, maravilhoso, comida boa, né? Bourbon, patrocina nós, hein? O senhor João de Favor que já fazendo um merchan. Tá certo? Não, tá certo, mas é bom mesmo. Isso de coisa boa tem que ser falada. Não, tem que ser falado. É verdade. E quanto ao Guapira? Porque no nosso café, quando o senhor fala de Guapira, o coração enche. Ainda mais dos anos dourados do Guapira, né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho da sua gestão, como que o senhor se tornou presidente. Se o senhor, antes disso, foi um associado, né? Foi dono de time. Verdade, o meu avô participou da fundação do Guapira, né? Ok, olha isso. Isso não sabia, assim... Eu fiquei sabendo depois que eu comecei a participar. Aí um dia nós fomos pegar a ata de fundação, e meu avô fazia parte da fundação do Guapira. Mas eu comecei no Guapira como relações públicas, aí fui para a secretaria, fui ser secretário, aí fiquei acho que uns 8 anos como tesoureiro do Guapira, presidente do conselho e presidente da diretoria. E na presidência da diretoria... A gente realmente, como era praticamente o final de linha, né? Você chega a presidente... No ápice ali acabou ali, né? Ou fica... Como está hoje, você fica frequentando, tal, como conselheiro, mas não vai voltar a ser presidente, não vai voltar a ser mais nada, né? Não vai voltar a diretor. Então, a gente fez questão de realmente fazer uma gestão que combinasse
com tudo. Então, eu trouxe, na época, trouxe Roberto Carlos, trouxe Rei Conif dentro do Guapira, trouxe todos os cantores de pagode, Zezé de Camargo, todos os cantores sertanejos, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, depois trouxe Alcione, trouxe Zeca Pagodinho, trouxe Martinho da Vila. Eu tenho foto de tudo isso, olha, que vocês quiserem. Não, a gente gostaria, o Raí, nosso assessor, diretor, comunicador, ele vai entrar em contato com o senhor também para pedir essas fotos para a gente colocar nesse episódio nosso aqui, enquanto a gente estava batendo um papo, porque o senhor mostrou foto, inclusive, do Alexandre Pires. Novinho. Eu pensava que ele era gêmeos do irmão dele lá, do Fernando. Acho que o Fernando teve também na época. Teve ele e o Fernando. Porque era só para contrariar na época. Era só para contrariar, mas eles já tinham uma estrutura linda, sabe? Porque nós estamos falando há 30 anos quase atrás, né? Porque eu saí do Guapira na verdade, eu fui de presidente de 95 a 99. Então, em 99 eu terminei o meu mandato e logo em seguida eu parei, né? Então, era diferente de hoje, mas eles tinham uma estrutura, um ônibus maravilhoso, uma estrutura realmente maravilhosa eles tinham. E veio o Fernando, e veio a equipe inteira. Né? E isso para o senhor, assim, o senhor encabeçando isso como presidente. Mas propiciar isso aos sócios, aos munícipes ali próximos também, que poderia... Porque tem quem pode frequentar o show, quem é sócio, mas também quem é não sócio. Paga um valor diferente. Sócio. Mas trazer grandes artistas, porque hoje não, hoje você tem YouTube, você tem possibilidade de ver um show, sei lá, vai num grande estádio, mas são valores absurdos, né? E eu tenho certeza que é uma grande felicidade para o senhor ter vivido e propiciado esses anos dourados ali no clube. Eu levei lá a Sandy Júnior, eles cantavam Maria Chiquinha. Caramba! Não é nem acho que é 4 estações. Minha filha chegou em casa esses dias contando 4 estações. Por causa do Sil. Aprendeu lá no Sil. Aí eu falei, poxa, mas como minha filha de 8 anos conhece Sandy Júnior? Aí eu falei, não é possível. E o senhor dizendo que na época cantavam ainda Maria Chiquinha, foi no começo deles. No começo foi maravilhoso, né? A carreira inicial dele foi maravilhoso. Depois, com essa separação, aí já não fica igual. Não. Tanto é que... Não conserta mais. Não, e tem um comercial, não vou falar de qual marca, porque começou a ter uma briga de política e tal, mas falando um cara na praia, chamando, acho que a Sandy, chamando ela de Sandy Júnior. Ô, Sandy Júnior. Sandy Júnior. Tem essa associação, né? Vamos falar Sandy, a Sandy Júnior é o Júnior, chama de Sandy Júnior. Mas toda essa articulação era reuniões, o senhor dava algumas ideias, algumas coisas era mais... Porque o senhor também era fã, mas também tinha aquele apelo de que já eram grandes artistas já nessa época. Eram grandes artistas. Nós tínhamos uma pessoa lá, que era o Hassan Ali, já faleceu também. E o Hassan, a gente chegou até a colocar um programa de rádio da Boa Nova de Guarulhos. E o Hassan fazia a Portuguesa e o Guapira, sabe, com a Boa Nova, mas na parte de esporte, né? Então o Hassan ficou muito conhecida, né? Não só na parte de esporte, como vai para a parte artística. E o Hassan começou a ter acesso a esses empresários que traziam essas pessoas, né? E aí arrumamos alguns patrocínios, mas para você ter uma ideia, já mais perto do final, a gente já recebia telefonema de patrocinadores. Como é que eu faço para patrocinar o Guapira, entendeu? Porque realmente trazia, hoje já não, né? Mas trazia para empresas, trazia uma visão linda, né? E eram shows bem feitos, bem idealizados, porque os artistas eram bons mesmo, né? Realmente foi uma época áurea no Guapira. Mas né? Só de saber que o rei Roberto Carlos pisou na Zona Norte... que isso, não. Ele costuma dizer, quando eu coloco no YouTube, ele fala assim, esse cara sou eu. Mas e para o senhor ali também, nesses anos, além dessa parte artística, que a gente sabe que é super importante, é isso que faz com que
outros que são não sócios acabem se tornando sócios. É uma porta de entrada também, né? Por conhecer mais a estrutura do clube. Mas também a questão de sócios, na época, acredito que era uma quantidade bacana de sócios. E hoje, com essa questão de grandes condomínios que já tem piscina, que já tem uma estrutura, como que o senhor enxerga isso? Eu falo muito, né? A gente, naquele tempo, o tempo era... Você entrava em setembro, realmente o calor vinha, entendeu? Você já entrava o mês de setembro, já era calor. Então, no primeiro domingo, a gente fechava as piscinas mais ou menos em junho, né? Porque era o frio, para fazer manutenção, fazer o que tinha que fazer. Perfeito. E abríamos no primeiro domingo de setembro, né? Então, o pessoal vinha com o exame médico todo vencido, né? Porque você tinha o exame médico, acho que 6 meses. A gente colocava 4 médicos para fazer exame médico e fazia 2.500 a 3.000 exames médicos num dia. Que isso? Era um absurdo, né? Como era bacana, né? Legal, como o pessoal gostava de clube, né? Hoje, eu mesmo, você tem tudo dentro do seu condomínio, né? Quer jogar um futebol, tem quadra, quer ir para a piscina, tem tudo. Então, realmente, o pessoal foi abandonando, foi mudando o tipo de pessoas também, né? Sim. E hoje, eu acho que todos os clubes têm uma certa dificuldade em manter os sócios. Tem aqueles de carteirinha, né? Que nem a gente, eu nasci lá, Vou me permanecer, criei lá, né, vou gente? permanecer, entendeu? Mas eu fui outro dia... lá que me convidaram, tinha um evento lá e eles queriam que eu fosse, né? Eu fui, puxa vida, mas não encontrei ninguém dos velhos, viu, rapaz? Eu falei, meu Deus do céu. É uma tristeza, né? Não, é ruim, né? Às vezes você viver muito, né? É ruim por causa disso. Seus amigos vão indo embora. Você procura os amigos, cadê meus amigos? Foram tudo embora. Não, mas não tem a parte de viver muito é ruim, não. É lógico que não é, né? Não, e outra, o senhor inteligente pra caramba, super lúcido. A gente tá aqui batendo um papo falando de coisas atemporais, de música, a gente tá falando de questões de Rotary, da sua infância, falando... E queira ou não, infelizmente, como o senhor bem disse, né? Quando é fatalidade, perdi um amigo porque jovem, acidente de carro, uma doença. Agora, por questão de idade, algo não tem natural. jeito. Algo natural. É o natural da vida da gente. É algo né? natural. E essa questão do clube, como o senhor bem disse, também tem a questão do advento da tecnologia. Porque, por exemplo, antes a gente ia para o clube, eu fui criado no clube de regatas Tietê, apesar de ser próximo do Guapira, minha mãe trabalhou no Tietê, né? E muitos iam para encontrar amigos, para encontrar as outras famílias. Falar, olha, era uma maneira de se socializar, bem isso, de se socializar. Hoje, com a tecnologia, você combina ali no WhatsApp, às vezes você bate um papo e fica um ano sem ver a pessoa. Por quê? Porque você já, na cabeça, fica assim, já tive uma certa proximidade. Mandei uma foto, estou em tal lugar. Ou então eu vou encontrar lá no Bar do Luiz, que nós estivemos juntos agora recente. Tem alguns pontos, né? Gostoso, né? Mas não era o clube, não. O clube você podia ir, jogava bola, almoçava, já ficava para o jogo da tarde, ou então ia para assistir um jogo de tênis. Enfim, esse ambiente de clube mesmo, eu acho que se perdeu, infelizmente. Não gostaria de falar isso, mas infelizmente acho que não volta mais. Não volta. Né? E o Guapira, você começava às 6 horas da manhã, você já tinha um enxuga-grama. Você tinha um time profissional. Enxuga-grama o nome? Enxuga-grama. O pessoal ia enxugar a grama para os outros jogarem. Sim. E nós tínhamos um time profissional, nós somos campeão de júnior, né? Então, o Guapira era maravilhoso, mas essas coisas foram acabando, mudou a direção, muda a cabeça também, né? Porque hoje você tem uma cabeça, você dirige uma empresa ou um clube, claro, seja o que for, claro, dentro daquele sistema. Muda, quando vêm os jovens, eles acham que eles podem mudar e devem mudar, não tenho nada contra mudar. E o Guapira mudou muito, entendeu? Mas, infelizmente... Hoje, o Guapira, quando eu saí do Guapira, eu tinha 16 mil famílias pagantes, né? Hoje tem 300 sócios. Que isso, olha a diferença. Não passa só por essa mudança
cultural, né, que a gente falando de tecnologia e de outras coisas, dos condomínios, passa, aí é uma palavra minha, pelo amor de Deus, passa também por uma questão administrativa, estruturante, entre outras coisas, é uma palavra minha. Não só do Guapira, mas outros clubes que hoje eu frequento, né, passamos ali pelo Acre, hoje mais Acre. próximo do o Acre, poxa, quando eu falo Acre, pode ser do Oiapoque ao Chuí. O pessoal fala assim, a Domingueira do Acre. A Domingueira do Acre. Olha aqui. Você entende? Então, e hoje, a dificuldade que se tem para fazer uma festa, eu vejo o Padula muitas vezes correndo lá para vender ingresso e tal, e o pessoal fala, meu, como? Festa junina. É cheio, mas é cheio ali do pessoal que está ao redor. O Calil, com muito coração, né? Mandar um abraço pro Calil também, um parceiraço, que é sócio, que é um participante ativo, mas ele fala, Diego, tem hora que as pessoas que estão na diretoria, os pensantes ali, já não tem mais interesse coletivo. Passa por interesse pessoal, aí entra a vaidade, entre outras coisas, enfim. Mas, se a gente falou do Rei Roberto Carlos, eu não podia deixar de falar do Rei Falcão. Do Rei do Futsal, que começou no Guapira. Começou no Guapira, o Falcão. Tem que chamar a sardinha para nós. Tem que chamar. Ele teve uma passagem não tão grande pelo Guapira, né? Mas teve uma passagem muito boa. Começou no Guapira. Lá. E enquanto está no Guapira, às vezes você não nota muito, porque é mais um, né? Claro. Tinha bastante menino que jogava lá. Claro. Futebol de salão. Aí saiu, se revelou, despontou, né? Foi, acho que, um dos maiores craques do mundo aí, futebol de salão. E nós tivemos mais um lá, nós tivemos a Fofão. A Fofão saiu do Guapira também. Olha aí. E para quem estiver nos assistindo, inclusive, nós tivemos uma reunião com a Fofão, ela tem o instituto dela também, tem um trabalho sério também. E saber que a Fofão saiu de lá também é porque isso mostra que o Guapira, ele sempre foi destaque nesse sentido, tanto esportivo, associativo, enfim. Né? Então, o senhor acompanhou, a Fofão chegou a jogar na sua época lá? Jogava na minha época. Nós tínhamos um investimento muito grande, né? Fora o futebol de campo, nós tínhamos um investimento grande porque tinha o time profissional, né? Sim, sim. E a categoria de júnior, né? Dentão, aí o moleque ia pequenininho e já ia seguindo a carreira, né? Mas a gente tinha bastante coisa também na área de vôlei, basquete, tinha tudo no Guapira, né? Sim, sim. E proporcionava, porque você tinha muito sócio, muita gente querendo participar, mesmo não sendo sócio, então proporcionava. Hoje, se bobear, não dá para formar um time lá, né? É verdade. Tem um amigo meu que me chamou esses dias, pô, vamos jogar de domingo lá, Society? Eu falei, ué, mas você é sócio? Não, não sou. Ou seja, para poder ocupar os espaços ou até levantar um recurso, está abrindo para times de fora que nem sócio é. Às vezes tem sócio por um dia, né? Você paga o dia lá e utiliza. E utiliza, que tem que fazer. É necessário, não é o ideal, manter, né? Mas é necessário. Quanto à questão do AMI mais N, o que o senhor acha da iniciativa? O senhor também é parte do AMI mais N? O senhor acha que realmente o que tem sido feito, não digo que demorou, foi no tempo necessário para que realmente essas forças se juntassem para poder pleitear, né? Porque se não tiver uma voz forte na Zona Norte, quando eu falo voz forte, representação política, os empresários, moradores que consigam efetivamente estar reunidos com o mesmo propósito. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas ações, do que o senhor tem enxergado do Mais N. Eu acho, Diego, que como é que é? AMI mais N. AMI mais N, eu acho que tem tudo para dar certo, porque as coisas acabam dando certo pelas pessoas que tem lá. Quem tem lá? Pô, tem um Celso Meira, tem um Davi Fernandes, tem o vizinho da Mirante, o subprefeito, nós tivemos a felicidade, né, de ter o Magal, que o Magal não é um subprefeito, o Magal é uma pessoa da Zona Norte, né? É verdade. O Magal mora na Zona Norte, andava de moto com meus filhos, aquele negócio todo. Então, tem tudo isso aí, e muitos outros, desculpa, eu não... o Fábio... o Fábio não precisa falar, né? Porque o Fábio tá em todas. O Fábio
eu acho que é uma pessoa dentro da Zona Norte, né? Quando você fala Douglas, né? Pneus Douglas, Já tem todo, né? tá... Eu era menino, já falava no Pneus Douglas, né? O Stefano é uma pessoa que tem trabalhado demais pela Zona Norte. O Stefano realmente, ele dedica todo o tempo que ele tem para trabalhar pela Zona Norte, para trabalhar pela associação comercial. É uma pessoa que precisa ser vista de uma forma diferente pela Zona Norte, entendeu? Porque realmente o Stefano é um grande trabalhador, é um grande admirador da Zona Norte, é um grande colaborador. O Fábio a gente nem fala, porque Pneu Douglas sempre colaborou, sempre foi um ícone dentro da Zona Norte. Sim. Quem não conhece Pneus Douglas na Zona Norte? O cara nunca foi na Zona Norte se não conhecer. É a mesma coisa ir pra Disney e não falar com o Mickey. Aí não foi pra Disney. E as pessoas que tem lá, eu não consigo o nome de todos, né? A gente sabe o principal, que é o Celso, Davi, Luizinho da Mirante. Luizinho, mas todo mundo ali, acho que o Thiago parece que estava também está participando, então vai embora, não tem... Mas a iniciativa... Tem o Marcos, né, do Isaac Newton. É que tem pessoas que nem eu, o Marcos, a gente participa menos. Mas não quer dizer que a gente está desligado do projeto. A gente fala por telefone todo dia. Claro. Não está dando para fazer reunião porque, que nem eu, estou envolvido com esse projeto de Atibaia. Aí, sim, claro. A gente claro. não conseguir terminar esse projeto, que está no fim já... Eu não vou poder me dedicar totalmente, mas tem uma pessoa que nem o Marcos, do Colégio Isaac Newton, é um grande colaborador, um grande amigo do Celso, e eu tenho certeza que ele tem participado. Se não participa, às vezes, pessoalmente, de coração, e dando ideias, participa. Então, realmente, só tem pessoas de primeira qualidade ali. Então, eu acho que nós vamos conseguir tudo. Lógico, sabemos que tem o entrave político, nós sabemos que é muito difícil você fazer uma obra, precisa do projeto, sai do projeto, precisa arrumar a verba e vai indo, mas nada se consegue também se a gente não partir para esses esforços aí. Verdade, né? Nós temos que se esforçar e ir atrás disso. Talvez obras muito grandes você não consiga imediatamente, mas as obras pequenas nós vamos fazendo e elas ajudam muito também a Zona Norte. É verdade, é verdade. E parece que já teve um investimento, né? Já conseguiu um investimento, foi 40. Posso falar? Com o MaisN já conseguiu aí um investimento de 40 milhões através de um grupo de parlamentares, não foi isso? Então isso já mostra que realmente já teve efetividade nessas ações, dessas reuniões e desses encontros do MaisN. Eu pude participar de 2 e deixar um abraço para todos eles, né? E tenho certeza que a curto, médio e longo prazo o que precisa é as coisas andarem com o mesmo objetivo, que é sem ego, sem vaidade e com benefício em comum para todos. Que a Zona Norte ela vai de uma região a outra, né? Ela vai do Brasilândia, Jaçanã, Jardim Modelo, Jardim Brasil, aí vem Jardim França, enfim, Cantareira. E todo mundo caminhando na mesma direção, o fardo vai ficar muito mais leve, né, para todo mundo, né? Totalmente. Eu tenho certeza, esse projeto vai dar resultado, mas como todo projeto é demorado, tem que ter paciência, não vai acontecer de um dia para o outro. Mas já aconteceram coisas, que nem essa verba de 40 milhões, já é uma verba que eu acho que já dá para fazer os grandes projetos, entendeu? Se possível ainda começar para fazer uma obra pequena, mas dá para fazer. Verdade. E sobre Zona Norte, nós falamos, tudo que nós falamos aqui está vinculado à Zona Norte, mas o que o senhor mais gosta da nossa Zona Norte? Restaurantes, lugares de passeio, cultura, passeios, amigos, ambiente. O que o senhor mais gosta da Zona Norte? Bom, eu gosto de restaurante, né? Como bom neto de italiano, né? Não, mas olha, a Zona Norte nesse ponto também está crescendo. Nós estamos tendo
bons restaurantes, tem melhorado muito o nível. Antes você falava, eu quero comer uma determinada coisa. Eu sou do tempo ainda, eu quero comer um rodízio. Você sabe onde você tinha que ir? Acho que o Fábio deve saber disso. Você tinha que ir lá na BR-116 ou na Raposo Tavares. É isso, Fábio? Você tinha que sair da Zona Norte, atravessar a cidade, lá na Raposo Tavares tem um restaurante tal que tem rodízio. Depois começou a aparecer em Guarulhos, tal. Hoje nós temos. E essa churrascaria que abriu aí na Brasleme aí é muito boa, né? Eu já ia nela lá na Juscelino Kubitschek. Agora eu vou... NV Steak? NB Steak. Eu já ia lá na Juscelino. Essa não ia todo dia, né? Porque é cara, né? Mas eu ia, vai, não vai. Às vezes tinha um negócio, vamos lá na Juscelino e tal. E ia lá. Agora eu vou aí, né? Mas eu gosto muito. A gente tem lugares muito bons dentro da Zona Norte. A minha esposa é meio descendente de árabe, né? Então, ela gosta de quibe, dessas comidas árabes. Mas eu não saio da Zona Norte. Tem uma aqui, pô. Canabede. Garabé. A gente vai lá. Garabete. Nós fomos, né, uma vez, não foi? Acho que encontramos o Stefano lá, inclusive. Foi isso mesmo. A gente vai lá, de vez em quando eu tô lá. Cara, queria comer uma comida assim. Vamos lá. Mas é muito boa, muito. A Zona Norte é maravilhosa, né? A Zona Norte, só quem não gosta é quem nunca esteve aqui, quem não mora, quem nunca participou. Porque... E quem vem para cá acaba gostando, acaba ficando. Acaba ficando. E se o senhor me permitir, quando a gente fala de restaurantes, eu não posso deixar de citar aqui quem esteve conosco, o Diego Saciloto, né? Meu xará, campeão do MasterChef, dono de vários restaurantes aqui. Então, deixar um grande abraço para o Diego também. E precisamos fazer um extra Zencast com o Diego lá onde ele faz as plantações, ele faz as colheitas. Legal, né? Fazer um extra Zencast com ele. Que ele faz uns vídeos legais na internet, você viu? Ele fazendo... É quase um Rodrigo Hilbert. Guardado as devidas proporções. Não faz o meu. Mas é um cara legal, um cara bacana que esteve aqui conosco e contribuiu bastante também. Tem uns chefes maravilhosos aqui, né? E o senhor considera que a nossa região... Isso é opinião minha. Acho que ainda falta muitas coisas vinculadas à cultura, sabe? Às vezes você tem ali um teatro, mas os grandes teatros ainda estão do outro lado da ponte ainda. Tá tudo para lá. Tá tudo para lá. Esses dias eu procurei, fiz uma pesquisa para levar minha filha no teatro. E aí, as peças, assim, centro, Zona Sul, aí Teatro Ruth Cardoso, Bela Vista. Então, acho que isso é um ponto, né? O que o senhor considera, além disso, o que poderia melhorar no seu ponto de vista? Eu acho que, na verdade, não falta nem teatro, falta promoção para a Zona Norte em teatro. Porque se você pegar, por exemplo, o Colégio Isaac Newton, ele tem um auditório para 400 lugares lá. Tem feito algumas peças infantis lá, bem legais. Tem feito, mas você vê, não tem patrocínio nenhum, tudo com dinheiro próprio, entendeu? Com a ajuda dos alunos, entendeu? Você pega o Guapira também, 400 lugares, um teatro maravilhoso, entendeu? Mas não tem, você leva uma peça para lá, é a coisa mais difícil. O cara paga 300, 400 reais para ir numa peça, às vezes do lado de lá, e não paga 100 para ir aqui. É verdade. É um negócio absurdo, né? Eu acho que precisaria uma grande promoção, entendeu? Hoje, você teria que arrumar patrocinadores. E vários, porque um sozinho também não aguenta, porque o patrocínio é caro. Entendeu? Arrumar grandes patrocinadores. Hoje você tem uma facilidade um pouquinho maior através da internet, porque antes você tinha que ir para uma televisão, para uma rádio, custava muito, entendeu? Hoje a internet tem um custo, mas acho que um custo mais barato, né? Você tem influenciadores mais caros e mais baratos, né? Eu acho que se fizesse um trabalho bem feito de internet, conseguiria, porque...
os próprios artistas, quando você fala em vir para a Zona Norte, você consegue sempre um preço melhor, entendeu? Por quê? Porque não tem nada. O cara fala, pô, eu vou lá, né? Mas vou trazer alguma coisa, entendeu? E vem, entendeu? Se tiver uma pessoa, um negociador bom, consegue trazer coisas boas para cá. Difícil é trazer realmente público, né? Porque o público não valoriza a Zona Norte nesse ponto. É verdade. Eu penso dois pontos assim bem rápidos, senhor João. Por exemplo, você tem lá programas como Pronac, Promac, que são você pode escrever projetos culturais e os empresários, através da lei de incentivo, que é a renúncia fiscal, né? Empresas que declaram imposto através do seu lucro real, ela pode destinar isso para projetos esportivos e culturais. Então, talvez pessoas técnicas dentro desses teatros ou clubes, principalmente clubes, né? Saber se a documentação está toda regular, aí parte uma parte administrativa. Mas fazendo isso, muitas vezes o próprio empresário ele tem esse interesse de apoiar, sabe? Hoje, para você fazer um patrocínio direto é mais complexo, mas de repente você apoiar através de projetos culturais ou esportivos que tenha ali, que você possa dedicar o seu imposto de renda, talvez seja um ponto. E um outro ponto também, que eu penso, a parte, virada cultural, é um calendário oficial, mas aí passa por M mais N, uma representatividade política e de grupos de moradores para trazer esses grandes eventos para cá também. Porque por que vai para o extremo? Hoje eu estou atrelado a alguns amigos que frequentam muito a Zona Sul. Extremo da Zona Sul, vou chutar um bairro, Piraporinha. Pô, Piraporinha, desculpa, assim, não estou nada contra. Mas olha Jaçanã, olha Jardim Brasil, olha Santana, olha nossa região Mandaki. Como que a gente não tem grandes shows aqui de virada cultural? A gente tem o carnaval, a gente tem o sambódromo, mas aí vem gente do mundo inteiro, movimenta bilhões. Mas se a gente está falando de acesso, e queira ou não, isso faz parte de uma parte cultural. Minha madrinha, de 70 anos, nunca foi no teatro. Mas porque ela quis? Porque é uma questão cultural mesmo. Então, eu concordo muito com o senhor está dizendo de pesado para um só empresário, mas quando uma junta, você vê lá no próprio futebol de amputados, está aqui o Fábio, que é um apoiador, nós temos o Calil, tem 15. Se pega um, é difícil. Pô, quanto que custa o projeto? Custa X. Vamos dividir o projeto, Vamos trazer um artista, como na época do senhor no Clube Guapira. Vamos trazer um artista. Quanto custa o cachê desse artista? 1 milhão. Tá, 1 milhão. Divide isso para tantos empresários. Não fica pesado para ninguém. Não fica pesado e todo mundo se beneficia. A aplicação da marca, a divulgação. E aqui eu faço um convite, inclusive, que já é algo que eu falo com o Fábio há muito tempo. Tem assunto, seu João, que eu penso que deveria ser unânime. Por exemplo, divulgação. Tem aí Jornal do Semanário, que é um grande amigo, que gentilmente divulga o futebol para amputados. Mas você tem ali o próprio Beto, né? Do jornal, dos animais. Aí você tem a SP Norte, com o Samir, entre outros. Gazeta Zona Norte, mas tem vários. Eu penso que nos jornais impressos, ou de mídia, ou qualquer matéria, deveria ter alguns assuntos gratuitamente. De divulgação, sabe? Eu sei que esses jornais precisam se sustentar. É natural, né? Precisa sustentar. Mas assuntos específicos, como vamos divulgar uma questão cultural, vamos divulgar alguma coisa que seja filantrópica, vamos divulgar o AMI mais EN. Não precisa cobrar nada do AMI mais EN. Poxa, é algo benefício para nós. Uma página dedicada a essas coisas. Né? Mas que é um benefício para nós. Por que eu vou cobrar R$500, R$1.000, R$5.000 para divulgar uma reunião que teve recentemente por uma questão de segurança que eu acompanhei? Mas vai ficar no âmbito só do Instagram? Do M mais N? Por que não uma página inteira dentro desses jornais? Sabe? Porque, queira ou não, a maioria dos patrocinadores desses jornais somos nós da Zona Norte. Os empresários da Zona Norte. Então, se é uma coisa em comum... mas o pessoal não dá muito valor. Mas essas coisas vão mudando, né? E vocês que são mais jovens aí, você principalmente... Obrigado. Eu acho que tem por obrigação de fazer isso. Sim. Para encabeçar isso aí e partir para essa mudança, entendeu? Sim. Ver quem são os influenciadores, quem são as pessoas que tenham um acesso à mídia
e começar a procurar essas pessoas, entendeu? Eu tenho 10 páginas lá, pô, dedica É isso. um terço de uma para esse negócio, entendeu? Verdade. Ele vai acontecendo, ele vai aparecendo. Agora, o mal da gente é que a gente, às vezes, espera que você comece a fazer um negócio, amanhã já dê certo. E nada dá certo. É verdade. Às vezes você trabalha um ano e pouco para começar alguma coisa dar certo. Mas se alguém começar agora, daqui um pouco, o ano que vem, 2027, aí nós teremos alguma coisa. Se ninguém começar, não vai ter nada. É verdade. Eu lembro do próprio calçadão, né, Stefano? A gente falamos bastante aqui. Aí depois foi para o âmbito, vocês fizeram várias reuniões e hoje vai sair o... Está fechado já. Já começou a obra. Já começou a obra do calçadão aqui da Lei de Moraes. Então, assim, são coisas que é o que o senhor está dizendo. É melhor começar um projeto e que ele tenha continuidade e depois ele passa do campo da estratégia e entra para o campo da ação, mas precisa, de fato, que esses braços sejam dados, sabe? Como o senhor falou, quem são os influenciadores? Quem tem essa voz? Quem tem esse público? Né? A própria Nancy, eu preciso citar a Nancy, porque a Nancy do Guia ZN, ela falou, Diego, o que você tiver dos projetos filantrópicos, eu divulgo. Então, isso também acho que é necessário, né, senhor João? Então, acho que teria que iniciar isso, talvez, com um café da manhã, entendeu? A juntar aí 4, 5, 10 influenciadores, verdade, trazer para um café da manhã, começar a falar da Zona Norte, até a gente, o Fábio, o Stefano, claro, que tem, né, amor realmente, porque não adianta nada, a gente tem amor, mas nós não temos a técnica. Eu não sou influenciador, o Fábio eu acho que não é, o Stefano não é. Trazer esse pessoal e a gente participar também disso aí, ajudar e começar a falar, entendeu? Porque se a gente começar a fazer isso, vamos fazer um cada mês ou cada 50 dias e começar a fazer. Aí todo mundo vai mandando notícia para lá, um divulga um pouco, outro divulga outro. Eu acho que as coisas vão acontecendo, entendeu? Perfeito, perfeito. Isso eu tenho certeza, ó, o pessoal que está lá na diretoria da Mais ZN, marcar um cafezinho com essas mídias locais aqui, nossa. A ideia é ótima. Vamos providenciar assim. Porque eu acho que fica legal pra gente... Eu acho que o início nós já temos, né? Com a Mais ZN, né? Sim, porque sim. Nós temos as pessoas lá, tenho certeza, acho que os que eu conheço, claro, nenhum é influenciador, não tem técnica para isso, entendeu? Pô, mas tem o respeito, né? Claro. Um Celso Meira tá lá, um Luizinho tá lá. Pô, todo mundo quer ir nesse café, entendeu? Não, e eu vou falar mais pro senhor. Imagina só, eu estou apresentador aqui do ZNcast. Eu não quero me associar a estar mais próximo ainda do M+N, por exemplo. Então, é importante você estar próximo a grandes pessoas que são influentes, queira ou não são influentes, têm vários acessos para trazer esse benefício em prol de todos. Porque, queira ou não, a partir do momento que você cria lá, sei lá, uma rota sei lá, desses jornais que eu citei aqui, mais outros, que falem sempre dessas reuniões, desses avanços, vai chegar no portão, porque na minha casa lá, eu recebo o jornalzinho da maioria deles. Né? Nos comércios tem um jornalzinho. Eu acho que a mídia escrita hoje, ela diminuiu. Ela diminuiu mas muito, a mídia, né? mas tem no Instagram. O Instagram é sensacional. É potente. Potente, entendeu? Eu acho que esse pode ser um caminho para a gente startar. E o que melhorar? O que o senhor considera que, além de tudo que a gente conversou, o que o senhor olha assim e fala assim, nossa, poderia melhorar isso na Zona Norte? O que? É difícil, né? Tanta coisa para melhorar na Zona Norte, mas a gente não especificamente uma coisa, não sei, mas uma das primeiras que eu acho que tem que ser é o que nós estamos conversando, é essa mídia. Se a gente conseguir trazer essa mídia, trazer esses influenciadores, começar todo mundo a remar para o mesmo caminho, entendeu? Para o mesmo lado, todo mundo falar da Zona Norte, eu acho que a gente consegue trazer grandes empresários, entendeu? E vocês que são da mídia, trazer grandes influenciadores. Não vai trazer 20 numa vez, mas traz 1, 2. Verdade. Entendeu? Você traz 2 empresários, 2 influenciadores, mais 10 pessoas, vamos tomar um cafezinho, vamos falar. Olha, cada um, vamos tentar trazer mais alguém. Eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha, entendeu?
Porque quando eu assumi a associação comercial, eu assumi numa época que tinha dado uma pequena confusão, que o presidente o superintendente era para assumir e não assumiu, entendeu? Aí a distrital, ela abriu um pouco, sumiu todo mundo. Eu cheguei a fazer reunião, tinha 4, 5 pessoas. No segundo ano, você conhece a associação lá, era gente pendurado na escada, porque não cabia lá dentro, entendeu? Então é só você começar a unir, você vê. Eu tenho certeza que, se precisar, nós estamos também em mudança. Acho que talvez haja uma mudança na superintendência agora, de todas as subdistrais, né? Sim. Eu não sei, nós vamos saber isso agora, dia 31, que é a posse do presidente. Vamos ver qual o caminho que ele vai tomar, o que ele vai fazer. Mas continue o Ronaldo, ou continue qualquer um que continuar, as portas estão abertas lá. A gente vai continuar, pode-se fazer até lá na Distrital um café, pode-se fazer lá na Sobel, se precisar, marcamos lá, entendeu? Tem bastante lugares para fazer. Isso que são ações efetivas, porque não fala assim, pode fazer um café, junta as pessoas, o senhor já está dizendo, pode fazer na associação, pode fazer na Sobel, é estar presente, é estar envolvido. Então o senhor já se envolve dizendo, é importante fazer, mas eu me coloco à disposição de ser nos espaços que eu tenho acesso. Então agradeço mais uma vez o senhor e é super importante, eu fico muito feliz de estar nesse momento aqui com vocês para a gente discutir essas coisas, que para isso também serve o Zencast. Agora, o pessoal que estiver nos assistindo, a gente chegou no momento Pneus Douglas, que nós pedimos para o nosso convidado indicar um livro ou um filme, ou também, se quiser ser os dois, um filme e um livro, que queira que os nossos telespectadores assistam ou leiam esse livro e que considera que foi importante na sua vida, né? Olha, esse filme aqui para mim foi inspirador, né? Teve uma mudança de chave na minha vida. Ou esse livro daqui também eu acho que todas as pessoas deveriam ler. Enfim, um local. 3 coisas. Pode ser uma delas ou pode ser as 3. Livro, filme e local na Zona Norte. Bom, filme, né? Eu assisto muito pouco filme, porque... Tempo não permite. Associação comercial. A gente trabalha demais, né? Agora, um lugar que eu acho que todo mundo deve frequentar na Zona Norte, seja comerciante, seja o que for, é associação comercial. Realmente aquilo é uma escola que você aprende muito, muito, muito dentro da Zona Norte, entendeu? A associação comercial é o início de qualquer coisa. O cara que começa a frequentar, seja ele da parte jurídica, da parte comercial, seja a parte que for, se ele começar... Porque ali estão os maiores papas, né? Ali você pega sempre alguém que é muito experiente no comércio, é muito experiente na indústria, entendeu? Sim. Então, realmente, eu acho que um lugar que a gente deve frequentar. Filme eu vou pular, porque livro também não vou indicar. Tá certo. O senhor agora jogou em casa, né? Associação comercial. Mas é uma excelente indicação, até porque é o que eu tenho visto, assim, principalmente quando o senhor está à mesa, o próprio Stefano também, muitas vezes a gente vê, é um trabalho de formiguinha que muitas vezes é pouco visto, mas é visto os bastidores, mas efetivamente, eu lembro que o ano passado teve a presença do prefeito, né? É ano político, não importa, mas ali ele se comprometeu se comprometeu. Veio o governador. O governador também. Olha, o Espaço Imensitar também teve, né? Mas foi por intermédio da associação também. Dentro da associação também. O Imensitar, ele também faz um trabalho muito bem feito lá, viu? Vale a pena. O Cláudio é uma pessoa que faz. E eu tenho certeza que se a gente começar a fazer alguma coisa, além do Cláudio participar com a gente, ainda deve ceder o local lá, essas coisas. Eu acredito que o Cláudio deva participar disso aí, deva ajudar muito, entendeu? Bacana, legal. E a gente, senhor João, a gente está caminhando para o final da entrevista, do nosso bate-papo. Não vou falar entrevista não, porque o pessoal fala... Eu acredito que o senhor deve ter sentido isso, que o tempo passou rápido, já tem 1h20 de bate-papo. Nossa Senhora. Mas que
Em vários momentos a gente esquece que tem câmera, porque é um papo gostoso. Acredito que, pelo menos eu aprendi muito, aprendi a admirar cada vez mais o senhor por a questão familiar, profissional e filantrópica. Porque dedicar a nossa vida, o nosso tempo, que poderia ser mais para descanso, mais para lazer, e em prol da sociedade é o legado efetivo que se fica, né? Que se vai deixando ali. Fala assim, e a minha última pergunta, minha última questão, cita 3 pessoas, inclusive, que eu ia pedir para o senhor, mas eu gostaria também de dedicar esse nosso bate-papo a um grande amigo que faleceu há pouco tempo, o senhor Ari Pereira, né? É um cara que desde sempre me recebeu super bem, por ser advogado, ele também jogou futebol no Palmeiras, no São Paulo, também sou apaixonado por esporte, então eu falo até arrepia, porque é um cara que, com o jeito dele, calminho, a foto do perfil com a camisa da Pneus Douglas, nos deixou há pouco tempo, mas que mesmo nos seus últimos dias, ele efetivamente estava na associação comercial. E todas as vezes que ele teve a palavra, ele falou de maneira contributiva. Ele contribuía com ideias sempre pontuais e que fazia com que todos aqueles que estivessem o escutando falassem, realmente a gente precisa ter ações nesse sentido. Então, quero dedicar esse episódio, se o Fábio me permite, ao Ari, porque dentre essas 3 pessoas que eu vou citar daqui a pouco, ele está no meio, mas que eu pude conviver, tive a grata surpresa, grata felicidade de conhecê-lo e ter batido um papo algumas vezes com ele. E que eu endosso tudo isso que você está falando, porque o Ari foi... Eu, quando superintendente, eu fui 3 gestões superintendente, né? Que não acontece, sempre é 2, né? Eu fui 3 gestões e as 3 tive sempre o apoio do Ari. O Ari, em todas as gestões, ficou comigo. Algumas foi meu vice, outra foi secretário, mas de todas as ações ele participou e sempre é uma pessoa que você podia contar, né? Se precisasse, ligou para ele, ele estava presente, né? Legal. Depois a gente combinar, colocar uma imagem do senhor Ari aqui, colocar que o episódio é dedicado a ele. E aí, por fim, senhor João, agradecer, de fato, né, a sua presença, mas para a gente fazer a última pergunta, aqui tem homem de muitos amigos. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente Mário Manguim, é Manguim que fala? Mangim, Ari Pereira e Slaviero. Slaviero? Não? Mário Mangim e o Ari Pereira. Bom, o senhor é amigo de muitos, mas ao mesmo tempo querido. O Ari já praticamente falou tudo, né? É uma pessoa maravilhosa, jogou no meu time, né? No Palmeiras, né? Eu nem sabia que ele jogou no São Paulo. Você tinha... Eu puxei pro meu lado, mas eu sei que ele jogou. Jogou no Palmeiras. Pulou o muro, né? Porque lá tem um muro. Tem um muro. Uma pessoa maravilhosa, sempre voltado também para a Zona Norte, um cara que sempre trabalhou, principalmente pela associação comercial, um homem que não tinha horário para ele, não tinha dia, não tinha horário, não tinha nada. Ali, precisamos disso, vamos fazer. Agora, o Mário, uma pessoa muito especial, se bem que o Mário, hoje, depois que ele saiu da associação, ele dedicou-se ao Rotary, né? Que nós temos o Rotary Norte também, que é um ícone dentro da Zona Norte, mas o Mário é uma pessoa maravilhosa, né? Um cara muito bacana, foi meu vice-superintendente durante as 3 gestões também que eu tive. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom, uma esposa maravilhosa, a Irene, uma pessoa que sempre está pronta para trabalhar. Pena não, né? Porque eu acho que vai para dentro da Zona Norte, seja qual for o cargo que for, é ótimo, né? Continua na Zona Norte. O Mário foi para o Rotary Norte, que já era, e começou a participar mais efetivamente, né, do Rotary Norte, e acabou. Você tem que abandonar, alguma coisa você tem que abandonar, né? Mas uma pessoa que eu estimo muito, me ajudou muito quando eu comecei na associação comercial, uma lealdade que você não imagina, um cara muito leal, muito amigo, muito desinteressado em qualquer coisa, né? Ajuda sem ter interesse nenhum próprio, entendeu? Pessoa maravilhosa.
Ah, bacana, bacana. E, por fim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para sua esposa, para seus filhos, aí, para sua família como um todo, porque o senhor tem netos também, né? Queria que você deixasse uma mensagem aí de coração para o senhor João Favari, de Favari. Para falar da Terezinha, né, que é minha esposa, eu preciso realmente olhar para a câmera, né? Tereza é uma pessoa maravilhosa, estou com ela há praticamente 60 anos, né? Temos 56 anos de casada, uma pessoa que na hora que você chorar, ela chora junto, entendeu? Na hora que você vai participar de um negócio gostoso, ela participa junto. Quando fui presidente do Guapira, ela trabalhou intensivamente no departamento feminino, fez questão de unir aquele departamento, entendeu? Era outra diretoria paralela. No tempo de associação comercial, a mesma coisa. Até hoje, eles convidam a Tereza, precisa vir para cá, precisa ajudar nós. Mas é que o tempo vai passando, as dificuldades vão aparecendo, entendeu? Mas a Terezinha hoje, ainda ela é a mesma pessoa, entendeu? Chamou, vamos fazer. Ah, vamos fazer. Ela está sempre esperta, sempre querendo fazer as coisas, sempre ajudar. Então, posso dizer que foi um grande baluarte na minha vida inteira. Tudo que eu fiz em questão de trabalho, em questão social, ela participou de tudo, entendeu? Quando você chorava, ela chorava junto, quando você ria, ela ria junto. Então, quero aproveitar, mandar um grande abraço, um grande beijo para a Terezinha, entendeu? E que ela continue assim, continue nessa luta, continue nessa disposição, continue sendo essa pessoa maravilhosa. Bacana, legal. E para os filhos e netos, filhos e netos? Meus filhos, eu só posso agradecer a Deus, porque realmente eu tenho... Né, o que você vê hoje é um absurdo. Você vê filhos batendo no pai, aquela confusão toda. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, entendeu? Que estão comigo, permanecem aí mais de 50% do dia comigo. Tanto o Márcio hoje é um grande diretor de empresa, é um grande diretor comercial. O Tarcísio, uma pessoa que, na parte comercial, principalmente na parte de compras, eu não conheço ninguém melhor que ele, sabe? Quando você pensa, vou comprar isso aqui, cheguei nesse... Não, peraí, pai, vou dar mais uma negociada. E sempre tira mais alguma coisa, sabe? Mas isso, ele foi sempre, desde pequeno, sabe? Desde pequeno ele era assim. Fabiana, uma pessoa um pouco mais moderada, né? Mulher no meio de 2 homens ali, né? Então, minha casa era sobre... era o Márcio, o Tarcísio, era só ela de menina, mas uma menina maravilhosa, fez química, entendeu? Hoje ela não está nessa área, porque a área de química você consegue bons profissionais, e eu tenho lá na Sobel, tenho uma equipe muito boa, então, como ela está talvez se preparando até para assumir o que eu faço hoje, que eu faço toda a parte financeira da Sobel, né? Além de cuidar um pouco de fábrica, você cuida um pouco de tudo, mas o mote realmente é a parte financeira. E a Fabiana está se preparando para ser a nova financeira da Sobel, mas uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, cuidadora dos deveres, boa esposa, casada já, acho que 15 anos, acho que a Fabiana já tem de casada. E só posso agradecer a Deus, porque todas as coisas que eu recebi foram todas coisas boas, maravilhosas. Não tem, assim, o que você reclamar em termos de família. Meu pai, minha mãe nos ensinou muito. Meu pai também, com toda a humildade, né? Que meu pai sempre foi uma pessoa humilde, foi pedreiro, né? Um construtor, mas deixou um legado para nós, que era honestidade e trabalho.
Bacana, que legal. Isso é o maior bem que a gente pode receber. É o maior bem. Graças a Deus a gente pode ter algum defeito, que tem, ninguém é ninguém é perfeito, mas todo mundo é honesto e trabalhador. Bacana. E as palavras finais do nosso podcast para o senhor João de Favari. Bom, eu só posso agradecer aqui, primeiramente o Stefano, né? O Stefano, meu fã, me indicou para fazer esse podcast. Sempre preocupado. Não, que dia que vai ser? Me fala, eu quero ir lá, eu quero ir junto, quero estar junto. O Fábio é uma pessoa que eu me aproximei há pouco tempo dele, apesar de conhecê-lo, de Pneu Douglas, uma referência, mas a gente não tinha assim, uma proximidade muito grande, né, Fábio? Agradecer ao Fábio por esse convite aí. E você, né? Você que está fazendo esse programa maravilhoso, está tocando, isso não é um programa, é um projeto, né? Eu tenho certeza que é um projeto, entendeu? E que, se Deus quiser, vai dar certo. E se nós tivermos oportunidade de fazer alguma coisa pela Zona Norte junto, eu continuo afirmando que a Zona Norte falta divulgação. Porque a gente que anda São Paulo toda, às vezes você fala, não, eu moro lá na Zona Norte, lá, Jaçanã, o que é, do trem lá, os caras, sabe, ainda vê a Zona Norte assim, entendeu? Então, eu acho que precisa dessas pessoas que são influenciadores. Já mudou muito, né? Se você pensar, já mudou. Hoje a Zona Norte está muito diferente. Mas ainda falta muita coisa, né? Falta muita coisa. É verdade. Bom, gente, agradecer a todos que estão aqui, o Japa, Raí, Stefano, Fábio, e pelo tempo de programa, mas também vocês que estão nos assistindo, tira um print, posta nas redes sociais, marca aí a Sobel, marca o nosso convidado também, o João, marca a Zenicast para a gente poder repostar, divulgar. Depois vão ter vários cortes dessa entrevista também para vocês acompanharem, feito pelo nosso parceiro Raí. Né? Raí, obrigado. Olha lá, Raí. não parece o Raí? Olha lá. Olha lá. Vendo? Ele postou ontem à noite que ele fez o programa da Hebe, né? Ele foi artista lá na Hebe. Enfim. Mas agradecer a todos vocês pelo privilégio de estarem aqui, sempre nos acompanhando. Faça suas indicações, porque é sempre importante saber quem vocês querem que esteja aqui conosco, contribuindo, sabendo mais da história, porque conhecer o senhor João de Favari, por exemplo, da Associação Comercial ou da Sobel é uma coisa. Agora, conhecer o seu João de Favari, a pessoa do seu João, o pai, o avô, o empresário, o filântropo, isso é surreal. Então, só nós que estamos aqui no podcast, sabemos e estamos compartilhando com vocês. Então, tá bom? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e um grande abraço para vocês. Esse foi mais um Zenicast, o seu podcast da Zona Norte Paulistana.